Você já sentiu que sua vida espiritual está fraca, seca, como se Deus estivesse distante? E se eu te dissesse que existe uma chave escondida na Bíblia, uma prática esquecida, capaz de romper cadeias, liberar milagres e reacender o fogo da sua fé? É onde o céu toca a terra. É nesse lugar de entrega que correntes invisíveis se quebram, que o Espírito se fortalece, que a voz de Deus se torna clara. E ao longo deste vídeo, você vai descobrir verdades profundas sobre o jejum, que podem transformar completamente a sua caminhada com Deus. Essa chave é o jejum, mas não do jeito que você imagina. O jejum não é só deixar de comer, é uma arma espiritual esquecida. Se você está cansado de uma fé superficial, é uma prática espiritual profunda, um ato intencional de renúncia que visa intensificar a busca pela presença de Deus. Pelo contrário, o jejum revela nossa total dependência dele. É um ato de rendição, um clamor do coração que diz: Senhor, sem ti nada sou. A irritação, a impaciência, o orgulho e outras emoções ocultas podem aflorar não como sinal de fracasso, mas como revelações que o Espírito Santo deseja curar. Ao abrir mão de certos prazeres ou distrações, percebemos o quanto somos dependentes de coisas passageiras. Deus não está buscando pessoas que jejuam apenas por obrigação ou tradição, mas corações que desejam ser transformados. O jejum, quando feito com sinceridade, nos aproxima do coração do Pai. Ele não rejeita o quebrantado. Pelo contrário, ele se move em resposta àqueles que o buscam com verdade. Em um mundo que valoriza a autossuficiência, o jejum é uma contracultura espiritual que diz: sem Deus, eu não posso. Esse espírito de humildade abre portas para revelações, consolo, direção e milagres. O jejum nos convida a redirecionar nossa atenção, a reorganizar nossas prioridades e a declarar que só o Senhor é digno de todo o nosso foco e adoração. Há uma força que nasce no lugar da renúncia. A carne diminui e o espírito cresce. A intimidade com Deus é restaurada e a fé é incendiada. Passamos a crer com mais profundidade, a confiar com mais firmeza, a descansar com mais segurança. O corpo pode reclamar por alimento físico, mas o espírito começa a clamar pelo alimento eterno. Não fazemos para merecer algo, mas porque amamos o Senhor e desejamos estar mais perto dele. É uma expressão de paixão, é como se cada célula do nosso ser começasse a ansiar pela presença divina. E essa fome santa nos leva mais fundo em oração, em adoração, em quebrantamento. O jejum expõe, e ao expor, nos leva ao arrependimento e à cura interior. Aquilo que antes era confuso se torna claro. Decisões que pareciam difíceis passam a ser guiadas com paz. A mente se torna mais lúcida, e o coração mais receptivo. O Espírito Santo fala, guia e instrui com mais clareza. O jejum abre os ouvidos da alma. Quando não buscamos aplausos nem reconhecimento humano, mas jejuamos somente para Deus, a recompensa vem do céu. A privacidade do jejum fala mais alto do que as palavras. É um momento íntimo, sagrado, onde o Espírito Santo opera nas áreas mais profundas da nossa alma. Ao jejuar com o coração alinhado ao propósito de Deus, abrimos espaço para que Ele transforme nossos pensamentos, emoções e desejos. Quando uma pessoa decide jejuar, ela está, na verdade, fazendo uma declaração espiritual: Deus, tu és mais essencial para mim do que o pão. Essa postura revela um coração que deseja ouvir, obedecer e se render ao Senhor com totalidade. Se sente que algo está faltando, então assista até o fim, porque nos próximos minutos, você vai entender o poder do jejum como você nunca ouviu antes. Vivemos cercados por ruídos, redes sociais, notícias, pressões, distrações constantes. O jejum quebra esse ciclo e nos coloca em uma posição de silêncio e sensibilidade espiritual. É como ajustar a frequência de um rádio. Deixamos de ouvir os ruídos do mundo para sintonizar com a voz do Espírito. O significado espiritual do jejum. O jejum, ao longo da história bíblica e da tradição cristã, sempre foi mais do que uma simples abstenção de alimento. Ele, o Filho de Deus, sem pecado, viu a necessidade de se consagrar por meio do jejum, antes de iniciar seu ministério público. Isso mostra que o jejum é um tempo de preparação, de fortalecimento e de discernimento espiritual. Durante aquele período, Jesus foi tentado pelo diabo, e em cada investida, ele respondeu com a palavra. O jejum nos torna aptos a enfrentar batalhas espirituais com autoridade, porque nos conecta com o poder de Deus. No jejum,
silenciamos os desejos da carne para aguçar os ouvidos do espírito. A fome física que sentimos se torna um lembrete constante da nossa fome espiritual, apontando para a necessidade que temos de Deus a cada momento. Por isso, jejuar não é apenas negar ao corpo o alimento, mas é também alimentar a alma com a palavra, com oração e com adoração. Através do jejum, enfraquecemos a carne e fortalecemos o espírito, ajustando o nosso coração ao ritmo do céu. Jesus nos deixou um poderoso exemplo ao jejuar por 40 dias no deserto. A verdadeira motivação do jejum não está em manipular o divino, como se pudéssemos forçar a mão de Deus a agir. Jejuar é, também, um ato de purificação. Ao nos afastarmos do conforto da comida, muitas vezes somos confrontados com aquilo que realmente está em nosso interior. Além disso, o jejum nos ajuda a discernir o que realmente tem ocupado o trono do nosso coração. Não se trata de ritualismo, mas de relacionamento. O jejum também tem o poder de nos livrar das distrações do mundo. Jejuar em segredo, como Jesus ensinou, revela a pureza da intenção. O jejum também gera humildade. Ele nos lembra da nossa fragilidade, da nossa pequenez e da nossa completa dependência do Criador. Ao jejuar, também experimentamos uma fome diferente, uma fome por Deus. O jejum desperta uma sensibilidade espiritual extraordinária. Esse despertar espiritual nos leva a uma renovação da fé. Jejuar é, acima de tudo, um ato de amor espiritual, uma oferta de sacrifício voluntário que diz: Senhor, eu te amo mais do que tudo. Por fim, o jejum nos transforma. Ele não muda, Deus muda a nós. Cada vez que jejuamos com sinceridade, saímos diferentes, mais humildes, mais sensíveis, mais apaixonados por Deus. O jejum é uma jornada rumo ao coração do Pai. Em uma época em que os fariseus usavam essa prática para demonstrar santidade diante dos outros, Jesus confrontou diretamente essa hipocrisia. Ele ensinou que o jejum não deve ser uma vitrine de espiritualidade, mas uma expressão íntima de devoção. Sua orientação é clara: quando jejuarmos, devemos fazer isso em segredo, sem alardes, sem encenações, com o coração voltado unicamente a Deus. É uma chave espiritual poderosa que abre portas de intimidade, cura, libertação e avivamento. O orgulho é sorrateiro e pode infiltrar-se mesmo nas disciplinas mais santas. Às vezes, ela se manifesta em paz, clareza espiritual, ou em uma nova revelação da presença de Deus. Jesus ensinou que devemos manter uma aparência normal, até alegre, enquanto jejuamos. Isso não significa desonestidade, mas maturidade espiritual. Um semblante sereno durante o jejum demonstra confiança em Deus, domínio próprio e equilíbrio. É a certeza de que, mesmo negando ao corpo, estamos sendo fortalecidos pelo Espírito. Jesus disse: Teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Ela nos protege da comparação, da competição espiritual, do legalismo. Quando jejuamos do modo correto, nossa fé cresce. O mundo espiritual se alinha com a vontade de Deus em nossas vidas. Ele disse: quando jejuardes, e não se jejuardes. Isso indica que o jejum é esperado como parte do estilo de vida cristão. Não é uma prática opcional para momentos de crise, mas uma disciplina regular que molda nosso caráter e fortalece nossa fé. O jejum, quando praticado com constância, torna-se parte da nossa identidade espiritual. Passamos a ver resultados que não vêm da força humana, mas da graça divina. A autoridade espiritual aumenta quando obedecemos aos princípios do reino. O que fazemos diante dos homens pode impressionar. Em vez de olharmos para o jejum do outro, passamos a focar no nosso próprio altar. Em vez de contar os dias, ou exibir o sacrifício, voltamos nossa atenção para o que o Espírito Santo está fazendo em nosso interior. Cada jejum é uma oportunidade de morrer mais para o ego e viver mais para Deus. Ao seguir a instrução de Jesus, encontramos liberdade e não fardo. Encontramos comunhão e não religiosidade. O jejum se torna um lugar de renovação interior, onde Deus revela sua vontade e renova nossas forças. Essa promessa nos encoraja a buscar o invisível, confiando que Deus age onde os olhos humanos não podem ver. Pouco antes de falar sobre o jejum, ele nos instrui a perdoar e orar corretamente. Podemos jejuar por dias e ainda assim não agradar a Deus, se nosso coração estiver contaminado por orgulho, mágoa ou soberba espiritual. Por isso, antes de jejuar, devemos sondar nossa alma e perguntar:
Por que estou jejuando? Para quem é esse jejum? O que espero dele? Se a resposta for para me aproximar de Deus, estamos no caminho certo. Isso mostra que o jejum não funciona como uma prática isolada. Ele está entrelaçado com a integridade do coração. Um jejum eficaz flui de um espírito que caminha em obediência, misericórdia e verdade. Quando jejuamos com a intenção de receber elogios, transformamos o sagrado em espetáculo. Mas ao praticar o jejum com discrição, cultivamos um coração humilde, totalmente voltado para Deus. Ele não é um meio de manipular Deus, nem um ritual sem vida. É um canal de comunhão. É um espaço sagrado em que o crente se retira da agitação do mundo para se encontrar com o Criador. O foco não está no sacrifício em si, mas na presença de Deus que se revela através dele. É nesse ambiente de rendição que grandes mudanças acontecem. É nesse lugar de sinceridade que o Senhor derrama sua recompensa. O que ele corrigiu foi a motivação por trás dela. Muitos jejuavam apenas para impressionar os outros, adotando um semblante abatido, roupas desalinhadas e expressões de sofrimento. O palco não é o mundo, é o altar secreto. O público não é a multidão, é o Pai Celestial. Essa orientação transforma totalmente a forma como abordamos essa disciplina. Deus deseja relacionamento, não exibição. Ele busca intimidade, não holofotes. Quando compreendemos isso, passamos a jejuar não para sermos vistos, mas para ver mais de Deus. Mas o Senhor vê além das aparências. Ele sonda o coração e deseja que toda atitude espiritual seja feita com sinceridade e pureza de intenção. Quem jejua com o espírito certo, se encontra com Deus de forma profunda e inesquecível. Orientação de Jesus sobre o jejum. As palavras de Jesus em Mateus 6, 16-18 revelam a essência do verdadeiro jejum. Jesus não condenou o jejum em si, pelo contrário, ele validou essa prática como essencial na vida devocional. Ao dizer: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, Jesus deixa claro que o jejum não deve ser marcado por teatralidade. A instrução de ungir a cabeça e lavar o rosto é simbólica. Indica que, mesmo em renúncia e sacrifício, nossa postura externa deve transmitir dignidade, não vitimismo. A beleza do jejum está no anonimato espiritual, onde apenas o Pai vê e se alegra com a entrega silenciosa. Jejuar, então, é um ato entre o crente e Deus. Ao guardar o jejum em segredo, protegemos o coração da vaidade espiritual. A recompensa do jejum secreto não está necessariamente em bênçãos materiais ou respostas imediatas. O jejum não deve ser um fardo triste, mas um privilégio alegre. A orientação de Jesus nos leva a uma visão restaurada do jejum. Jesus também nos ensina que o jejum deve estar alinhado à vida de oração e ao perdão. O Senhor está mais interessado na motivação do que na ação em si. A obediência à instrução de Jesus nos livra de muitas armadilhas. Jejuar com base na direção de Jesus também nos prepara para enfrentar os desafios espirituais com sabedoria. Além disso, o jejum, segundo Cristo, deve ser contínuo na vida do discípulo. A alegria do jejum não está na privação, mas na transformação. Por fim, a orientação de Jesus sobre o jejum nos lembra que a vida cristã é vivida em segredo, no íntimo, no coração. Mas só o que fazemos diante de Deus, em verdade e humildade, tem valor eterno. O jejum, quando vivido à maneira de Cristo, se transforma em uma ponte entre o céu e a terra, uma estrada de encontro entre o espírito humano e o espírito de Deus. Exemplos bíblicos de jejum. Um dos exemplos mais marcantes é o do profeta Daniel. Em Daniel 10, ele se absteve de manjares, carne e vinho por 3 semanas, enquanto buscava entendimento e revelação da parte de Deus. Esse jejum, conhecido como jejum de Daniel, revela a persistência na oração e o poder de negar os prazeres para obter clareza espiritual. Em Lucas 2:37, lemos que ela servia no templo com jejuns e orações, de noite e de dia. Ela jejuava não por obrigação, mas como estilo de vida. Ana vivia esperando a vinda do Messias, e foi recompensada por sua fidelidade ao presenciar o menino Jesus sendo apresentado no templo. O jejum de Ana nos mostra que há poder na espera constante em Deus, uma espera regada por renúncia e oração. Ao final do período, Daniel recebeu uma visão poderosa, mostrando que seu jejum moveu o céu e venceu batalhas no mundo espiritual. Ao ouvir a pregação de Jonas, desde o rei até os animais foram incluídos em um jejum coletivo.
com vestes de lamento e arrependimento. João 3, 5-10. Em Atos 13, 2-3, vemos que, enquanto serviam ao Senhor com jejum e oração, o Espírito Santo falou, separando Paulo e Barnabé para a obra missionária. O jejum preparou o ambiente para ouvir a voz de Deus e agir com clareza. Embora a Bíblia não diga diretamente que jejuava, seu estilo de vida no deserto, longe das distrações, apontava para um coração separado para Deus. Em Joel 2, Deus chama o povo a rasgar o coração, e não as vestes, voltando a ele com jejum e choro. Esses jejuns coletivos mostram que Deus se move quando há unidade no arrependimento e no clamor. Ele preparou o caminho para o Senhor com voz profética e postura de entrega. Seu exemplo inspira uma vida centrada no propósito, e não no conforto. Ele foi usado como instrumento de sensibilidade espiritual e de envio apostólico. O arrependimento genuíno tocou o coração de Deus, que suspendeu o juízo que viria sobre a cidade. Eles sabiam que as maiores batalhas eram vencidas no espírito, e que o jejum preparava o coração para o mover sobrenatural de Deus. Isso mostra que, quanto mais a igreja deseja viver o propósito de Deus, mais deve cultivar a disciplina do jejum. Esse episódio prova que o jejum, aliado à mudança de coração, pode trazer misericórdia até para os mais ímpios. Isso revela que há níveis de autoridade espiritual, que só são acessados pela renúncia profunda. O jejum se torna, nesse caso, uma arma poderosa de libertação e batalha espiritual, capacitando o crente a agir com poder contra as trevas. Durante esse tempo, foi tentado por Satanás, mas resistiu com a palavra de Deus. O jejum fortaleceu Jesus para a batalha espiritual que viria, e o posicionou para cumprir o propósito do Pai. Isso ensina que o jejum pode nos preparar para grandes chamados, nos dar força contra a tentação e nos alinhar à vontade de Deus com firmeza. Desde os primeiros livros da Bíblia até o Novo Testamento, vemos o jejum sendo praticado como um meio de consagração, arrependimento, intercessão e preparação espiritual. Em Atos 9, após seu encontro com Jesus no caminho de Damasco, Paulo ficou 3 dias sem comer nem beber, num estado de quebrantamento e revelação. Mais tarde, em seus escritos e viagens missionárias, Paulo fala sobre jejuns como parte de sua vida espiritual. 2 Coríntios 11:27. O jejum fez parte de sua transformação de perseguidor da igreja a apóstolo de Cristo. Mostra que a renúncia está ligada à conversão verdadeira e ao crescimento ministerial. Em um momento de crise nacional, quando o povo judeu estava prestes a ser exterminado, Ester convocou um jejum de 3 dias, entre todo o povo. Ester 4:16. Em Êxodo 3, 4 e 28, lemos que ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer nem beber, enquanto recebia os 10 mandamentos. Essa experiência sobrenatural simboliza a entrega completa a Deus e o recebimento de sua palavra. O jejum de Moisés revela como a consagração profunda prepara o coração para ouvir e receber revelações divinas, com impacto eterno. Após confrontar os profetas de Baal e fugir para o deserto, Elias foi fortalecido por Deus com alimento sobrenatural e jejuou por 40 dias, enquanto caminhava até o Monte Horebe. 1 Reis 19:8. Seu jejum foi um ato de intercessão e arrependimento, demonstrando sensibilidade espiritual diante da dor do povo. Como resposta, Deus lhe deu favor diante do rei, sabedoria para reconstruir os muros e direção para liderar. O jejum, nesse caso, serviu como ponte entre o lamento e a ação, entre a dor e a restauração. Esse período de isolamento e renúncia permitiu que Elias ouvisse a voz de Deus, não no vento forte, nem no terremoto ou no fogo, mas em um sussurro suave. O jejum levou Elias a uma nova revelação da presença de Deus e o restaurou em seu ministério. É uma lição sobre como o jejum pode nos restaurar em tempos de esgotamento. Ela sabia que precisava da intervenção divina antes de se apresentar ao rei, o que poderia custar sua vida. O jejum, nesse caso, foi um clamor coletivo por misericórdia, proteção e favor. Como resultado, Deus reverteu o decreto de morte e concedeu vitória ao seu povo. Esse episódio mostra que o jejum pode ser uma arma de livramento e reviravolta. Outro exemplo impactante é o da rainha Ester. O profeta Elias também teve sua experiência profunda com o jejum. A profetisa Ana é um exemplo tocante de devoção contínua.
Jesus Cristo, o exemplo supremo, jejuou 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério público. Mateus 4, 1-2. O apóstolo Paulo também praticava o jejum com regularidade. Um dos jejuns mais extraordinários é o de Moisés no Monte Sinai. Neemias, ao saber da destruição de Jerusalém, chorou, jejuou e orou antes de agir. Neemias 1, 4. O povo de Nínive também é um exemplo impressionante. Os apóstolos no Novo Testamento jejuavam antes de tomar decisões importantes. A igreja primitiva entendia o poder do jejum. Em momentos de perseguição e crescimento, o jejum era um recurso constante para fortalecer os crentes e buscar direção. João Batista, o precursor de Jesus, viveu uma vida marcada por simplicidade, renúncia e consagração. O jejum também era uma prática constante entre os profetas. Homens como Esdras, Jeremias e Joel convocavam jejuns públicos como forma de clamar por restauração e reconciliação nacional. Até mesmo Jesus ensinou que certos tipos de demônios só saem com jejum e oração. Mateus 17, 21. Todos esses exemplos bíblicos nos ensinam que o jejum não é uma prática ultrapassada, mas uma chave espiritual relevante, eficaz e profundamente transformadora. Quando jejuamos à luz das Escrituras, com fé e humildade, entramos em uma dimensão onde o céu se move em resposta à nossa entrega. O jejum bíblico sempre aponta para Deus e nunca volta vazio. Benefícios espirituais do jejum. O jejum, quando praticado com o coração certo, libera benefícios espirituais profundos que vão muito além do que os olhos podem ver. Um dos primeiros frutos do jejum é a sensibilidade aumentada à voz de Deus. Isso revela que o jejum não apenas nos santifica, mas nos reveste com poder. Quando temos decisões importantes a tomar, o jejum pode clarear o entendimento, alinhar nossos desejos com os de Deus e nos livrar de enganos. Ao sentir a fraqueza física, somos lembrados de que não somos autossuficientes. Essa percepção gera quebrantamento e nos posiciona para receber a graça de Deus, pois a Bíblia afirma que Deus existe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O jejum nos coloca no lugar certo, aos pés do Senhor. Muitos líderes bíblicos jejuavam antes de grandes decisões, e foram guiados com sabedoria. Em meio ao silêncio e à introspecção que o jejum proporciona, o Espírito Santo revela feridas não tratadas, traumas escondidos, ressentimentos guardados. Muitas vezes, a carne está dominando áreas da nossa vida, seja por meio da gula, das distrações, da luxúria ou do ego. O jejum quebra essas cadeias ao reestabelecer o domínio do Espírito sobre a carne. É um reinício espiritual, onde padrões de pecado são substituídos por hábitos de santidade. É como se ele abrisse áreas profundas da alma para curar, restaurar e renovar. O que antes era comum, se torna espiritual. O que antes era invisível, se revela. O jejum abre-nos os olhos para o mundo espiritual e nos dá discernimento profético. Muitos se sentem mais leves, mais tranquilos, mais em paz. Isso acontece porque o jejum limpa o espírito de cargas desnecessárias e libera o fluir da presença de Deus. O coração se aquieta, a ansiedade diminui e a confiança em Deus aumenta. É como um repouso para a alma cansada. Em um mundo invisível, onde forças malignas atuam contra os propósitos, começamos a perceber os sinais de Deus no cotidiano e a ouvir sua voz em lugares inesperados. Ele jejuou, renunciou, serviu, se consagrou. Ao jejuar, estamos seguindo seus passos. Cada vez que abrimos mão de algo para buscar a face de Deus, nos tornamos mais sensíveis à sua voz, mais moldados pelo seu espírito e mais alinhados ao seu propósito. O jejum não é apenas uma prática, é uma jornada de transformação. Muitos testemunham libertações emocionais e curas internas durante períodos de jejum e oração. O que antes era tolerado, passa a incomodar. O Espírito Santo encontra espaço para nos convencer de áreas ocultas que precisam ser tratadas. Essa sensibilidade nos protege de quedas e nos mantém no caminho da santidade. O jejum remove a névoa do ego e da emoção, e coloca-nos os olhos na vontade soberana de Deus. A autoridade espiritual aumenta quando a consagração. O jejum, então, torna-se uma arma estratégica para a guerra espiritual, libertação e avanço do reino. Em um mundo barulhento, onde tantas vozes disputam nossa atenção, o jejum silencia a alma e aguça o espírito.
Ele nos leva a discernir a direção de Deus com mais clareza e a ouvir com mais precisão aquilo que o Espírito Santo quer falar. Essa confiança se traduz em fé ativa, firme e ousada. O jejum nos ensina a depender de Deus para tudo, desde o sustento até o consolo. A fé que cresce no jejum é sólida, porque nasce da experiência direta com o Deus vivo. Outro benefício essencial é o fortalecimento do homem interior. Quando jejuamos, a carne enfraquece e o espírito se fortalece. Pensamentos impuros, negativos ou carnais, começam a ser substituídos por pensamentos alinhados com a verdade de Deus. O jejum é como um detox espiritual que limpa a mente daquilo que contamina e nos realinha com os pensamentos do céu. Isso nos capacita a resistir às tentações e viver uma vida de santidade. Passamos a orar com mais fervor por outros, pela nação, pela igreja e pelas causas do reino. O jejum transforma orações mornas em clamores fervorosos. O intercessor em jejum sente o peso espiritual do que está em jogo e se posiciona com autoridade diante de Deus. Muitas batalhas que perdemos contra o pecado têm sua raiz na falta de domínio próprio e comunhão com Deus. O jejum, então, se torna um exercício espiritual que treina nossa obediência e disciplina espiritual. O jejum também aprofunda o relacionamento com Deus. É como entrar em um lugar secreto, onde o céu se abre e a presença divina se torna tangível. A intimidade com o Pai cresce de forma surpreendente, e muitos relatam encontros profundos com Deus durante períodos de jejum. Há algo especial na renúncia voluntária que toca o coração do Senhor e abre caminho para experiências espirituais extraordinárias. Outro benefício do jejum é o aumento da autoridade espiritual. Jesus deixou claro que certos tipos de demônios só são expulsos com jejum e oração. Além disso, o jejum traz discernimento. A humildade é outro benefício notável do jejum. Ele nos lembra da nossa fragilidade e dependência do Senhor. O jejum também cura a alma. A fé é profundamente fortalecida no jejum. Ao abrir mão do alimento físico, passamos a confiar mais em Deus do que nos recursos naturais. Outro benefício é a renovação da mente. Ao jejuar e meditar na palavra, a mente passa a ser lavada e transformada. O jejum desperta um espírito de intercessão. Ao nos aproximarmos de Deus, Ele compartilha conosco seus fardos e intenções. Além disso, o jejum traz libertação de vícios e padrões destrutivos. A visão espiritual também se torna mais nítida. Passamos a enxergar o mundo com os olhos de Deus. Outro fruto do jejum é a sensibilidade ao pecado. O coração fica mais sensível, mais alerta. O jejum também traz alívio espiritual e emocional. Por fim, o jejum nos torna mais parecidos com Cristo. O jejum como arma na batalha espiritual. O jejum não é apenas uma disciplina devocional. Ele é uma arma poderosa na batalha espiritual. Deus e contra o povo de Deus, o jejum atua como um escudo e uma espada. Ele não apenas fortalece o crente, mas também desestabiliza o inimigo. Ele falava de um tipo específico de demônio que os discípulos não conseguiram expulsar. Fortalezas são estruturas mentais e espirituais levantadas pelo inimigo ao longo do tempo. Elas impedem o fluir da fé, distorcem a visão espiritual e mantêm pessoas presas em ciclos de pecado ou derrota. Quando jejuamos, o Espírito Santo começa a desmantelar essas fortalezas, removendo tudo o que foi plantado pelo inimigo em nossas mentes, emoções e comportamentos. A falha deles não foi por falta de autoridade, mas por falta de preparo espiritual. Ele enfraquece a carne e fortalece o espírito, nos tornando mais vigilantes e preparados para resistir ao pecado. Muitos testemunhos mostram cadeias sendo quebradas, pessoas sendo curadas, portas sendo abertas, tudo como resultado de um tempo de jejum focado e fervoroso. Isso revela que há poder destrutivo contra as trevas no jejum. Muitos cristãos são guiados pelos sentimentos, opiniões ou pressões externas. Mas o jejum nos centra novamente em Deus. Ele corta o barulho, elimina o engano e nos faz enxergar com os olhos do céu. Quando o povo de Deus se une para jejuar e clamar, os céus se movem com força. Milagres acontecem, guerras são vencidas. Muitas famílias vivem debaixo de ciclos malignos que se repetem, vícios, doenças, miséria, destruição de casamentos. O jejum, aliado a uma vida de santidade, é capaz de romper essas maldições. O sangue de Jesus já nos deu vitória,
mas o jejum nos posiciona para aplicar essa vitória de forma prática e eficaz. Planos do inimigo são frustrados. Deus honra o jejum feito com arrependimento coletivo e fé ativa. Em tempos de crise, o jejum do povo pode ser o fator que muda o curso da história. Na guerra espiritual, quem vê com os olhos certos vence. O jejum é uma lente espiritual poderosa que alinha nossa visão com a de Deus. Muitas batalhas são perdidas porque há mágoas, ressentimentos e feridas não tratadas. O jejum revela essas áreas e nos ajuda a liberar perdão, desfazendo assim os laços que o inimigo usa para nos oprimir. Um coração livre é um campo de batalha limpo onde o Espírito de Deus reina e o inimigo não tem acesso. No entanto, para o crente que deseja viver uma vida espiritual profunda, o jejum continua sendo uma ferramenta indispensável. Ele não perdeu seu valor com o passar dos séculos, pelo contrário, tornou-se ainda mais necessário diante das distrações, tentações e pressões que marcam a vida contemporânea. Em uma guerra espiritual, a pureza e a vigilância são escudos que nos mantêm firmes diante das investidas do diabo. Em meio à batalha espiritual, é fácil depender da força do braço, da eloquência, da estratégia. Mas o jejum nos leva ao lugar da total dependência. Ele nos esvazia de nós mesmos e nos enche de Deus. E é ali, no altar da renúncia, que a verdadeira guerra é vencida não por gritos, mas por entrega. Não por esforço, mas por unção. O jejum não é uma opção na guerra espiritual. Ele é uma necessidade. Não é uma questão de superioridade, mas de entrega. O jejum nos afina com o Espírito Santo. E a unção que vem dessa entrega se manifesta de forma real. A autoridade espiritual não se grita, se carrega, e o jejum é um dos meios pelos quais ela é adquirida. Isso mostra que há níveis de batalha que exigem um posicionamento mais profundo, e o jejum é esse lugar. Ele mostra brechas, armadilhas e até maldições que precisam ser quebradas. Isso acontece porque ele sabe o que o jejum pode provocar no mundo espiritual. Quando identificamos esses ataques, não devemos recuar, mas persistir, sabendo que estamos abalando territórios que ele considerava seguros. Quando líderes e intercessores jejuam por cidades, famílias ou igrejas, estão avançando espiritualmente sobre regiões antes dominadas por trevas. E isso é mais do que uma metáfora, é realidade espiritual. O jejum, feito em unidade, pode mudar atmosferas espirituais e trazer avivamento onde havia estagnação. A resistência durante o jejum é sinal de que algo poderoso está sendo gerado. Isso nos permite orar com precisão, jejuar com propósito e guerrear com entendimento. Um soldado bem informado é um soldado vitorioso. Ele nos prepara, nos limpa e nos reveste para enfrentar o mal. É uma ferramenta dada por Deus para conquistar vitórias que não podem ser alcançadas pela força natural. Jesus deixou isso claro ao dizer: "Esta casta não sai senão por jejum e oração." Mateus 17:21. Na prática, o jejum quebra fortalezas espirituais. Além disso, o jejum abre caminhos espirituais que estavam bloqueados. Muitas vezes, sentimos que nossas orações não passam do teto. Sentimos peso, opressão, confusão. O jejum é como uma lâmina que corta essas amarras invisíveis. Ele limpa o ambiente espiritual, afasta interferências demoníacas e nos posiciona para acessar os céus com liberdade. Há atmosferas que só mudam com o jejum aliado à oração. O jejum também expõe as estratégias do inimigo. Quando entramos nesse tempo de consagração, o Espírito Santo nos revela áreas em que o inimigo está atuando. Durante o jejum, muitas vezes o inimigo tenta nos atacar com distrações, irritações ou até enfermidades repentinas. O jejum também fortalece nosso espírito contra a tentação. Muitas quedas acontecem porque o espírito está fraco e a carne está no controle. O jejum inverte essa balança. Em tempos de guerra espiritual intensa, como crises familiares, perseguição, opressão mental ou envolvimento com pessoas em cativeiros espirituais, o jejum é um instrumento de libertação. O jejum também aumenta a autoridade espiritual do crente. Quando um cristão jejuado entra em um ambiente, ele carrega mais unção, mais sensibilidade, mais discernimento. Além disso, o jejum nos livra da manipulação do inimigo. É também através do jejum que conquistamos territórios espirituais. O jejum em conjunto, como vemos em Joel 2 ou no livro de Esther, é especialmente poderoso. O jejum também quebra cadeias hereditárias e espirituais.
Na guerra espiritual, o jejum também limpa o coração para o perdão. Por fim, o jejum nos lembra que a vitória vem de Deus, e não de nós. O jejum na vida do crente moderno em um mundo cada vez mais acelerado, imediatista e consumista. O jejum parece uma prática antiquada aos olhos naturais. O crente moderno vive cercado de estímulos constantes, redes sociais, notícias, entretenimento, compromissos e responsabilidades. O tempo para buscar a Deus muitas vezes é roubado por tarefas urgentes e, sem perceber, a alma entra em um estado de distração espiritual. Vivemos em uma sociedade que diz: se você quer, você pode, se você sente, faça. O jejum, por outro lado, ensina a dizer não ao desejo momentâneo em favor de algo eterno. Ele treina o crente a dominar seus impulsos e a caminhar pelo espírito, e não pela carne. Isso desenvolve maturidade espiritual. Praticá-lo com regularidade semanal, quinzenal ou mensal é uma forma de manter o espírito alerta, limpo e forte. Embora o jejum bíblico envolva, na maioria das vezes, alimentos, hoje muitos crentes também jejuam redes sociais, séries, videogames ou qualquer outra coisa que ocupe o coração indevidamente. Esses jejuns são válidos quando feitos com o propósito de buscar mais de Deus. Em uma era onde a fé muitas vezes se resume a frases de efeito e emoções de culto, o jejum nos chama de volta à profundidade. Ele nos lembra que, embora estejamos no mundo digital, corporativo ou acadêmico, somos primeiros cidadãos do reino. O jejum recalibra nossa identidade espiritual. Em meio a tantos rótulos profissional, estudante, influencer, o jejum grita: você é filho de Deus, separado para Ele. Isso nos reposiciona no lugar certo. Jesus disse: quando jejuardes, e não se jejuardes. À medida que o mundo se torna mais hostil à fé, mais corrupto e mais confuso, o jejum será uma ferramenta essencial para discernir os tempos, resistir ao engano e permanecer firme. O jejum nos treina para depender totalmente de Deus. Ele nos posiciona como atalaias espirituais num mundo em trevas. Isso mostra que o jejum não é uma opção, mas parte da jornada de quem quer andar com Deus. Em tempos modernos, essa verdade precisa ser redescoberta. O crente que jejua caminha contra a maré e encontra águas mais profundas. Ele nos confronta com nossa realidade interior e nos leva a tratar o que está escondido. O jejum é o lugar onde deixamos de parecer cristãos para realmente sermos transformados por Cristo. É uma prática que traz o céu para a terra. Ele envolve transformação de atitudes, reparação de injustiças e compaixão pelos. Ele nos lembra de que não fomos chamados para viver apenas com conforto, mas para viver com propósito. Em meio a uma geração que busca prazer, o crente que jejua busca presença. E é essa presença que o sustenta, o fortalece e o diferencia em todos os tempos. O importante não é o que se tira, mas o quanto isso abre espaço para o Espírito agir. Isso não significa religiosidade ou legalismo, mas uma consciência espiritual ativa que entende o valor dessa prática. A consistência no jejum gera frutos duradouros. O jejum corta esses excessos. Ele nos ensina autocontrole, foco, domínio próprio. Nele, Deus denuncia um tipo de jejum que ele rejeita e, em contraste, apresenta o jejum que realmente lhe agrada. O povo de Israel jejuava com frequência, mas seus jejuns eram vazios de arrependimento e repletos de hipocrisia. Eles buscavam respostas divinas, mas negligenciavam a justiça, o amor ao próximo e a prática da misericórdia. Deus, então, revela que não basta se abster de comida, se o coração estiver cheio de egoísmo. Em um mundo que valoriza o prazer, jejuar é uma declaração de fé. É dizer com atitudes que Deus é mais importante do que o conforto. Quando colegas de trabalho, amigos ou familiares veem esse compromisso, muitos são impactados. O jejum vivido com sinceridade se torna uma pregação silenciosa, mas poderosa. Não apenas sobre comida, mas sobre atitudes e pensamentos. O jejum é uma faxina da alma em meio ao entulho que o mundo joga sobre nós todos os dias. Isso ocorre porque o alimento espiritual exige mais do que informação, exige consagração. O jejum alimenta a alma de forma que nenhum vídeo, podcast ou livro pode alimentar. Ele nos leva além da superfície, ao lugar secreto da transformação. O jejum surge como um freio nesse ritmo frenético. Ele desacelera o corpo para que o espírito possa respirar.
Ao renunciar ao alimento e se colocar diante de Deus em oração, a alma encontra descanso. É nesse tempo de consagração que o coração é tratado, os pensamentos são alinhados e o espírito é renovado. O jejum não é apenas negação, é substituição. Menos do mundo, mais de Deus. Menos distração, mais direção. Menos agitação, mais paz. Ele nos tira do automático e nos leva de volta ao essencial. Seja diante de um diagnóstico difícil, de um casamento em crise, de um filho desviado ou de uma decisão importante, o jejum coloca o crente em um lugar de busca profunda. Deus continua respondendo ao clamor sincero, e muitas vezes, a resposta que não veio em meses de orações convencionais, chega em dias de jejum genuíno. Jejuar em tempos modernos é um ato de resistência contra a cultura da satisfação imediata. O jejum também ajuda o crente moderno a lidar com a ansiedade, o medo e a insegurança. Em tempos de crise, o jejum continua sendo uma resposta poderosa. O crente moderno precisa aprender a fazer do jejum um estilo de vida, e não apenas um recurso emergencial. O jejum também pode se adaptar às realidades atuais. Mesmo com tantas facilidades tecnológicas e recursos devocionais à disposição, muitos crentes ainda se sentem espiritualmente fracos. O jejum nos livra da superficialidade espiritual. Também é no jejum que o crente moderno encontra equilíbrio. A vida moderna também trouxe muitos vícios sutis. Rolar a tela por horas, comer sem necessidade, falar sem pensar, comprar sem critério. Na vida moderna, o jejum também serve como testemunho. Mesmo que alguns vejam o jejum como radical ou ultrapassado, ele continua sendo um chamado bíblico. Jejuar também nos prepara para o fim dos tempos. Por fim, o jejum, na vida do crente moderno, é uma ponte entre o agora e o eterno. O jejum que agrada a Deus, Isaías 58, o capítulo 58 do livro de Isaías, é um dos textos mais reveladores sobre o verdadeiro jejum. Isaías 58 mostra que o jejum aceito por Deus vai além da privação alimentar. Necessitados. Deus pergunta: será este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflija a sua alma? Incline a cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Isaías 58, 5. Isso significa que o jejum que agrada a Deus se manifesta em ações concretas: libertar, perdoar, restaurar. É um jejum que rompe correntes, que denuncia a opressão, que age com justiça social e espiritual. É um jejum que se traduz em mudança de comportamento. A resposta implícita é não. Deus não quer aparências de humildade, Ele quer um coração verdadeiramente quebrantado e uma vida prática de retidão. O verdadeiro jejum, segundo Deus, é soltar as ligaduras da impiedade, desfazer as ataduras do jugo, deixar livres os oprimidos e despedaçar todo o jugo. Isaías 58, 6. Além disso, o Senhor diz que o jejum que Ele escolheu envolve repartir o pão com o faminto, recolher em casa os pobres desabrigados, vestir o nu, e não se esconder daquele que é da tua carne. Isaías 58, 7. Isso mostra que o jejum, quando feito da forma certa, traz direção, provisão, força e renovo contínuo. Ele não apenas toca o céu, mas transforma o cotidiano. Aqui, Deus liga o jejum à prática da generosidade. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de geração em geração. Isaías 5, 8 e 12. O jejum que agrada a Deus tem um impacto geracional. Enquanto muitos se preocupam com a performance do jejum, tempo, duração, severidade, Deus está observando a transformação do coração. Ele nos coloca em sintonia com o céu e em compaixão com a terra. Em tempos de corrupção, injustiça e egoísmo, Ele busca aqueles que desejam viver um cristianismo autêntico, um jejum que transforma, cura, liberta e restaura. Que não seja apenas um gesto, mas uma entrega. Que o nosso jejum seja um altar, e que sobre ele, Deus desça com fogo. É a prática que une verticalidade e horizontalidade, amor a Deus e amor ao próximo. Sem esse equilíbrio, nosso jejum será vazio, ritualista e sem frutos. O verdadeiro jejum transforma o caráter, renova a mente e nos torna instrumentos da justiça divina no mundo. Essa confissão humilde já é um passo gigantesco rumo à restauração. O jejum, então, se torna um ambiente onde Deus começa a operar. Ele vai tirando as impurezas da alma,
desatando os nós da mente e regando o coração com nova esperança. Ele não só muda o presente, mas edifica o futuro. Ele reconstrói famílias, restaura ministérios e levanta legados espirituais duradouros. O corre-corre da vida, as lutas diárias, as decepções, os pecados não confessados e a frieza espiritual vão, pouco a pouco, esgotando nossas forças interiores. Muitas vezes, o crente se vê vazio, sem vigor espiritual, sem vontade de orar, de adorar ou de buscar a palavra. É nesse cenário que o jejum surge como um convite à renovação. Ele nos chama a parar, silenciar e voltar ao centro da nossa fé, Deus. Mas, ao mesmo tempo, oferece um caminho de retorno. Deus diz: se desviares o teu pé de profanar o sábado, e me chamares ao sábado deleitoso, então te deleitarás no Senhor. Isaías 58, 13-14. O jejum que agrada a Deus nos devolve ao prazer da presença dele. Ele confronta aqueles que jejuam por tradição, por autojustificação, ou para manipular Deus. Nos versículos finais, Deus conecta o jejum com a honra ao sábado, ou seja, com o respeito ao tempo sagrado, a aliança e a adoração. O crente que jejua com o coração certo aprende a valorizar a presença de Deus, a viver com reverência e a se alegrar no Senhor. Ou para nos tornarmos mais parecidos com Ele, o jejum verdadeiro é um grito de humildade, uma renúncia ao ego e uma entrega à vontade de Deus. É um convite à integridade, à prática da justiça e à vivência do Evangelho na vida real. Ele se afasta do ativismo e aprende o valor do descanso espiritual. Esse texto deixa claro que o jejum não é moeda de troca. Deus não pode ser comprado com dias sem comida. O que ele deseja é um espírito quebrantado, uma vida em transformação e atitudes que reflitam seu caráter. Não adianta jejuar por um milagre se somos indiferentes à dor do próximo. Isso mostra que o jejum verdadeiro restaura a conexão com Deus. A oração que antes parecia sem resposta, agora ecoa no céu com força. Deus se manifesta quando encontra um coração sincero, limpo e disposto a obedecer. O jejum verdadeiro sensibiliza nosso coração para com os outros, especialmente os mais vulneráveis. Esse tipo de jejum gera frutos visíveis e sobrenaturais. Deus promete: então, a tua luz romperá como a alva, e a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Isaías 58, 8. Ou seja, o jejum que agrada ao Senhor traz luz, cura, justiça e proteção. É uma promessa de mover espiritual, emocional e até físico, resultado de uma consagração íntegra. No versículo 9, Deus promete que responderá quando o povo clamar. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. O jejum descrito em Isaías 58 também é um antídoto contra a religiosidade estéril. Há uma promessa ainda mais profunda no verso 11: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares áridos, fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Isaías também mostra que o jejum está conectado à restauração de ruínas. Outro aspecto poderoso é o descanso sabático. O contraste que Isaías 58 estabelece entre religiosidade e espiritualidade é profundo. Esse capítulo nos convida a reavaliar nossa motivação. Por que jejuamos? Para sermos vistos? Para barganhar com Deus? O jejum de Isaías 58 é também um espelho. Ele revela nossas intenções ocultas, nosso orgulho religioso, nossa frieza diante da dor alheia. O verdadeiro jejum é, portanto, uma via de mão dupla. Ele nos aproxima de Deus e nos aproxima do próximo. Por fim, Isaías 58 nos lembra que Deus ainda está chamando o seu povo ao jejum que ele escolheu. Jejum e renovação espiritual. A alma humana se desgasta com o tempo. A renovação espiritual pelo jejum não acontece da noite para o dia. Ela começa com o reconhecimento: Senhor, estou cansado, preciso de ti. No jejum, a alma começa a respirar novamente. A ausência do alimento físico abre espaço para que o espírito seja alimentado pela presença de Deus. O Espírito Santo reacende aquilo que parecia morto. A renovação espiritual se manifesta como um avivamento pessoal. Não depende de um culto, de um pregador ou de uma multidão. Basta um coração em jejum e sede pela presença. Pecados antigos, mágoas escondidas, orgulho camuflado, tudo vem à luz.
Com o passar do tempo, até mesmo o cristão mais fervoroso pode se tornar mecânico, ora por hábito, vai à igreja por rotina, serve sem entusiasmo. Aqueles pesos invisíveis que carregávamos, preocupações, culpas, frustrações, começam a cair. Aquilo que antes não percebíamos, passamos a notar: o toque do Espírito, a direção de Deus, o mover nos cultos, o sofrimento do próximo. O jejum tira o entorpecimento da alma e nos desperta para o mundo espiritual. Quando jejuamos e meditamos nas Escrituras, algo poderoso acontece. Verdades que antes pareciam comuns agora se tornam vivas, penetrantes, transformadoras. O Espírito Santo fala através da palavra com mais nitidez, e nossas decisões passam a ser fundamentadas na verdade divina. O jejum torna a Bíblia mais viva dentro de nós. Ele nos leva a crer novamente, a esperar em Deus, a confiar nas suas promessas. A renovação espiritual que o jejum proporciona não depende das circunstâncias, mas da presença. Mesmo sem sinais externos, o coração volta a arder com fé viva. Deus renova por dentro, para preparar o milagre por fora. Passamos a caminhar com mais discernimento, mais vigilância, mais sobriedade. Quando a visão se torna turva, o caminho se torna confuso e os sonhos parecem distantes, o jejum nos leva de volta à essência do chamado. Ele limpa o terreno do coração, remove os entulhos e reacende a chama do propósito divino. O jejum é como um altar onde colocamos nossa vida novamente diante de Deus e dizemos: eis-me aqui. E ali, naquele lugar de rendição, Deus renova, reaviva e reposiciona. A renovação espiritual afeta a forma como vivemos cada dia. O jejum nos ensina a lançar tudo sobre Deus e confiar na fidelidade dele. Quando uma igreja, uma família ou até uma nação se une para buscar ao Senhor em jejum e oração, o céu se move de forma especial. Em vez de reagir com estratégias humanas, o rei leva o povo ao jejum coletivo. E a resposta de Deus é sobrenatural, sem precisarem lutar. Os inimigos são derrotados pela própria mão de Deus. O jejum coletivo ali foi um clamor de dependência que ativou o poder divino em favor do povo. As Escrituras estão repletas de exemplos onde o jejum feito em conjunto resultou em livramentos, milagres, restaurações e grandes despertamentos espirituais. Isso nos ensina que há uma força liberada quando os filhos de Deus jejuam não apenas individualmente, mas juntos. A paz volta a habitar o coração, e a ansiedade cede lugar à esperança. O jejum reacende a chama. Ele nos lembra por que começamos, nos reconecta com o amor do início e desperta novamente aquele anseio ardente por Deus. O jejum não foi apenas dela, mas da nação, e o resultado foi um livramento histórico, onde o decreto de El sopro divino, reacendendo a brasa quase apagada. Muitas vezes, ele nos prepara em secreto, no jejum, para batalhas que ainda estão por vir. A renovação não é apenas descanso, é fortalecimento para a missão. Deus nos restaura para nos enviar. Ele cura para nos usar. O jejum, então, se torna um campo de treinamento para os próximos passos da jornada espiritual, mas não para nos condenar, e sim para nos purificar. O jejum nos conduz ao arrependimento verdadeiro, que não é apenas um sentimento, mas uma decisão de mudança. O crente que se renova no jejum deseja se unir mais ao corpo de Cristo. A frieza, a crítica, o isolamento e o ressentimento dão lugar à comunhão, ao perdão, à empatia. O jejum nos lembra que não estamos sozinhos e que precisamos uns dos outros para crescer e frutificar espiritualmente. A renovação espiritual sempre leva à reconciliação, e onde há arrependimento sincero, há perdão abundante e restauração completa. Ainda que o foco não seja o corpo, o fato é que o jejum, quando feito com sabedoria, também pode trazer benefícios à saúde, melhora na digestão, clareza mental, descanso ao sistema digestivo. O corpo e o espírito estão interligados, e a renovação interior muitas vezes se reflete exteriormente. Um espírito renovado traz um semblante restaurado. A oração se torna mais intensa, a leitura da palavra ganha sabor, e até o silêncio diante de Deus passa a ser profundo e curador. Não é algo místico, é real, simples e poderoso. O jejum quebra resistências internas e cria um espaço fértil para a comunhão verdadeira. À medida que os dias de jejum passam, Deus começa a trazer à tona coisas que estavam adormecidas, sonhos antigos, promessas esquecidas, dons negligenciados, chamadas que foram sufocadas.
O jejum nos faz enxergar o que realmente importa. Ele tira o foco do exterior e nos volta para o interior. Aquilo que antes nos parecia importante, status, aplausos, ambições, perde o brilho. Passamos a valorizar o que é eterno, aquilo que alimenta a alma e agrada a Deus. O jejum corrige as lentes da nossa visão espiritual e redefine prioridades. É como limpar as janelas da alma para enxergar com clareza novamente. Na renovação espiritual que o jejum traz, muitas vezes também ocorre confissão e arrependimento. O jejum também renova nossa paixão por Deus. Outro fruto da renovação espiritual é a leveza. A alma sobrecarregada se torna leve quando passamos tempo em jejum diante de Deus. O jejum também afina nossa sensibilidade espiritual. Durante esse processo de renovação, Deus também nos fortalece para novos desafios. O jejum, aliado à palavra de Deus, potencializa a renovação espiritual. Outro sinal de renovação é o desejo renovado de comunhão. Muitos também experimentam renovação física durante jejuns espirituais. O jejum também nos renova na esperança. Em tempos difíceis, quando parece que nada muda, o jejum nos reposiciona. Por fim, o jejum nos renova no propósito. O poder do jejum coletivo. O jejum coletivo é uma das expressões mais poderosas de unidade espiritual entre o povo de Deus. Um dos exemplos mais marcantes está em 2 Crônicas 20, quando Josafá convoca todo o povo de Judá para jejuar diante de uma ameaça militar esmagadora. Outro exemplo poderoso é o de Ester 4, quando ela, antes de se apresentar ao rei para salvar os judeus do extermínio, pede que todos jejuem por 3 dias. Morte foi revertido e o inimigo, envergonhado. Esse jejum coletivo não apenas protegeu um povo, mas mudou o rumo da história. O jejum coletivo aparece também na restauração espiritual de Nínive, descrita em Jonas 3. Eles não confiaram em escoltas humanas, mas no favor do Senhor. Isso mostra que o jejum coletivo também é uma forma de preparação e consagração para novos ciclos, desafios e propósitos. Muitas vezes há opressões, resistências e atmosferas espirituais densas que são dissipadas quando o povo de Deus se une em consagração. O jejum coletivo tem o poder de mudar ambientes, restaurar casamentos, desbloquear ministérios e trazer um novo tempo para regiões inteiras. Isso gera um ambiente de intercessão intensa, onde todos compartilham a carga espiritual. Quando o povo de Deus se humilha em jejum e oração, os céus se abrem. Corações endurecidos são quebrantados, dons adormecidos são despertados, vidas frias voltam a queimar pelo Espírito. Ao invés de apenas reclamar, o povo de Deus pode se unir em jejum por justiça, por cura da terra, por avivamento e por intervenção divina. Deus ainda ouve o clamor do seu povo, e quando ele vê uma geração jejuando como uma só voz, algo poderoso acontece nas regiões espirituais. O avivamento coletivo começa com decisões pessoais, mas é acelerado por atos de busca comunitária. Quando todos decidem buscar, todos colhem a glória. É quando deixamos nossas diferenças, agendas pessoais e vaidades de lado para dizer juntos: Senhor, precisamos de Ti. E quando esse clamor sobe como um só som, Deus responde com fogo, com glória e com restauração. O céu se move onde há unidade e quebrantamento, e o jejum coletivo é um dos caminhos mais bíblicos e eficazes para isso acontecer. Deus ama ver seus filhos unidos em um só propósito, e essa união se torna uma força que o inferno não pode resistir. Quando o profeta anuncia o juízo, o rei convoca todo o povo ao jejum, inclusive os animais. A preparação é tão importante quanto o próprio ato de jejuar. Sem uma preparação adequada, o jejum pode se tornar apenas uma dieta ou um ritual vazio. Preparar-se espiritualmente, emocionalmente e fisicamente é essencial para que essa prática produza frutos duradouros e profundos na vida do crente. Em Atos 13, a igreja de Antioquia estava reunida jejuando, quando o Espírito Santo separou Barnabé e Paulo para o ministério apostólico. Clareza no propósito traz direção ao jejum, e evita que ele se torne apenas um esforço mecânico. Será um jejum parcial, como o de Daniel, um jejum total, com apenas água? O jejum é um tempo de consagração, e entrar nele com o coração limpo é fundamental. A confissão, um jejum de determinadas refeições ou alimentos, ou ainda um jejum de entretenimentos e distrações?
Planejar com antecedência evita improvisações e permite um compromisso mais firme. O tipo de jejum deve ser escolhido com sabedoria, levando em conta a saúde e a rotina da pessoa. Pode ser por renovação espiritual, direção divina, libertação de vícios, cura, intercessão por alguém, arrependimento, entre outros motivos. Jejuar com um propósito claro mantém o coração focado. Ele deve ser convocado com sabedoria, com propósito e com reverência. Não é um ato místico, mas um movimento espiritual consciente, feito com fé, humildade e expectativa. Quando a liderança espiritual orienta e o povo obedece, há uma unção coletiva que repousa sobre todos. Assim como Jesus jejuou antes de iniciar seu ministério, a igreja que jejua em unidade está preparando o terreno espiritual para uma grande movimentação de Deus. Igrejas que jejuaram por cura e viram enfermos sendo restaurados. Cidades onde o povo se uniu em jejum e viram os índices de violência caírem drasticamente. Famílias que jejuaram juntas e viram restauração. O jejum coletivo ainda é uma arma atual, viva e poderosa, quando feito com o coração certo. É como arar a terra antes de plantar. O jejum quebra o solo duro da incredulidade, remove pedras do coração e fertiliza o ambiente para a palavra frutificar. Isso mostra que o jejum em unidade abre os céus para revelações e direcionamento ministerial. Foi num ambiente de jejum e oração que nasceram algumas das missões mais impactantes da história da igreja. Deus vê aquele arrependimento sincero e suspende a destruição que havia sido anunciada. O que era sentença se torna salvação. Esse relato mostra que até mesmo povos distantes de Deus podem ser alcançados por sua misericórdia, quando se humilham em jejum e oração. É uma linguagem que o céu entende, e Deus honra esse tipo de posicionamento. O jejum coletivo desarma o orgulho, cura divisões e fortalece a comunhão. Em tempos de tanto individualismo e isolamento, o jejum conjunto é um ato de reconciliação e quebrantamento coletivo. Além desses casos, vemos em Esdras 8 o povo de Deus jejuando antes de uma grande jornada, buscando proteção divina no caminho. No contexto do Novo Testamento, o jejum coletivo também foi decisivo. Quando a igreja jejua coletivamente, ela quebra cadeias espirituais sobre a comunidade. O jejum feito em unidade também é um grito profético. Ele declara: Senhor, dependemos de Ti. O poder do jejum coletivo também está na cobertura mútua. Quando muitos jejuam juntos, uns sustentam os outros. Aqueles que estão fracos são fortalecidos pela unidade. Além disso, o jejum em conjunto gera avivamento. O jejum coletivo também prepara o caminho para grandes colheitas. Em tempos de crises nacionais, o jejum coletivo pode ser uma resposta bíblica e poderosa. É importante, porém, que o jejum coletivo seja guiado pelo Espírito, e não apenas por emoção. Muitos testemunhos contemporâneos mostram o poder do jejum coletivo. Por fim, o jejum coletivo é um reflexo do corpo de Cristo funcionando como deve, unido, em fé, em humildade e em propósito. Como Sergipe preparar para um jejum espiritual? O jejum espiritual eficaz começa antes mesmo de se abster do alimento. O primeiro passo na preparação para o jejum é definir o propósito. Por que você vai jejuar? O que está buscando em Deus? Em seguida, é importante estabelecer a duração e o tipo de jejum. Outra etapa importante é preparar-se espiritualmente. Antes de iniciar o jejum, tire um tempo para orar, confessar pecados e alinhar o coração com Deus. Sincera abre espaço para a santificação e prepara o ambiente espiritual para o mover de Deus. Organizar o ambiente físico e emocional também é necessário. Busque, se possível, diminuir compromissos seculares, evitar discussões ou ambientes que desviem seu foco. Leia textos bíblicos sobre jejum, consagração, arrependimento e fé. Isso gera expectativa no coração e alinha a sua visão com a de Deus. Versículos como Joel 2, Isaías 58, Mateus 6, Daniel 10 e Atos 3 fortalecem e guiam durante o processo de jejum. O jejum não é apenas ficar sem comer, mas substituir o alimento físico pelo alimento espiritual. Quanto mais você buscar a Deus nesses momentos, mais o jejum será frutífero. Substitua por momentos de adoração, louvor, leitura cristã e silêncio. O jejum exige foco. Um coração dividido dificilmente ouvirá a voz de Deus claramente. Ter um caderno de oração ou diário espiritual ajuda a registrar o que Deus está falando.
os sentimentos que surgem e os progressos feitos. Muitas vezes, o que parece pequeno no momento se tornará precioso ao reler depois. É um convite à intimidade, não uma carga pesada. Se você errar, cair ou quebrar o jejum por acidente, recomece com humildade. É demais entrega. O jejum não é sacrifício, é privilégio. É o altar onde Deus derrama fogo. Dê um like, se inscreva no canal e escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a jejuar com o coração certo. Clique nela e continue mergulhando nesse mover. Deus ainda quer falar com você. Eu vou estar orando com você. Deixe o seu like agora mesmo, isso ajuda esse conteúdo a alcançar ainda mais vidas. Deus ainda quer continuar falando com você. E compartilhe com alguém que precisa de um despertar espiritual urgente. Deus não rejeita o coração quebrantado. Ele honra a sinceridade, a busca e a entrega. Com preparação e fé, cada jejum pode se tornar um altar onde Deus responde com fogo. Deus fala muito durante o jejum, e registrar ajuda a não esquecer. Um lugar secreto onde o céu se abre, correntes se quebram, e corações são incendiados pela presença de Deus. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. O Espírito Santo está te chamando para um novo tempo de consagração, um tempo de profundidade, de rendição, de despertamento. Transforme cada momento de fome em um momento de busca. Cada desejo negado deve se tornar um clamor levantado. Nenhum jejum feito com fé termina com a mesma pessoa que começou. Deus nos muda por dentro. Ele traz cura emocional, sabedoria, respostas e direção. Entrar em um jejum com expectativa espiritual é abrir a alma para ser moldado. Não é sobre o que você consegue suportar, é sobre o que você está disposto a entregar. É comum surgirem irritações, sono excessivo, tentações e até enfermidades leves. Isso é um sinal de que algo espiritual está sendo tocado. Persevere, declare a palavra, e mantenha-se firme no propósito. A batalha é intensa, mas a vitória é certa para quem não recua. A mente renovada pela palavra facilita a permanência no jejum. O jejum exige silêncio interior, sensibilidade e recolhimento. Desacelerar a mente é parte da preparação. Isso ajuda a ouvir Deus com mais clareza. Além disso, em jejuns mais prolongados, pode haver momentos de fraqueza ou dúvidas, e ter alguém para apoiar ou aconselhar pode ser crucial. Diminuir o consumo de alimentos pesados, açúcar, cafeína e carne, ajuda o corpo a se adaptar melhor e evita desconfortos desnecessários. Uma boa preparação física melhora a experiência espiritual. Durante o preparo, alimente sua mente com a palavra. Informar a liderança espiritual ou alguém de confiança também é uma prática sábia. Ter cobertura espiritual e intercessão durante o jejum traz segurança. Quando você comunica com sabedoria, respeitando seu tempo de jejum, as pessoas ao redor tendem a apoiar, ou ao menos entender, sua consagração. Evite entrar no jejum de forma brusca. Reduza gradualmente a alimentação nos dias anteriores, especialmente se for um jejum mais radical. Estabeleça também horários fixos de oração, leitura e meditação. Prepare sua família, cônjuge ou amigos sobre sua decisão, especialmente se vocês compartilham refeições juntos. Isso evita mal-entendidos e pressões externas. Elimine distrações intencionais. Se o seu jejum inclui redes sociais, transmissão vertical, filmes ou outros tipos de entretenimento, retire esses estímulos antes de começar. Prepare-se para a resistência espiritual. Muitos ataques e distrações virão justamente durante o jejum. Anote suas experiências e percepções durante o jejum. Prepare-se para ser transformado. Por fim, lembre-se que o jejum é graça, e não obrigação. O jejum é mais do que uma prática. É um portal. Talvez o que você mais precisa não é de mais esforço. Então eu te desafio. Se esta palavra tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ser despertado. E não saia do vídeo agora. Está aparecendo aí na tela outra palavra que vai incendiar ainda mais sua fé. Se essa palavra falou com você, não guarda só para você. Escreve aqui nos comentários: eu quero viver o jejum que agrada a Deus. E vamos juntos entrar nesse tempo de consagração. E não sai do vídeo ainda. Está aparecendo agora mesmo na tela outro conteúdo que vai incendiar a sua fé. Clica e assiste agora.